Eu vou aqui para Brasília chamar o Eli Jonas Maia, porque quando Eli Jonas Maia aparece nessa tela, é porque tem notícia quente. Eli Jonas Maia, com você. Boa tarde novamente. Oi, Débora, voltei, recarreguei as energias aqui, também apurei mais informações e agora eu queria destacar nesse relatório de 884 páginas que a gente teve algumas informações, não todo ainda, essa questão de detalhar os golpes, os núcleos da tentativa de golpe, agora apontado como um golpe mesmo pela Polícia Federal. São 6 núcleos, por exemplo, vou detalhar, a gente vai detalhando junto para quem está acompanhando a gente entender. O primeiro é o núcleo de desinformação e ataques ao sistema eleitoral. Nesse núcleo, a PF faz uma correlação com a BIM paralela, que as informações eram coletadas pela BIM paralela e havia um gabinete do ódio que funcionava dentro do Palácio do Planalto, que desinformava a população e passava informações falsas contra os desafetos do então governo de Bolsonaro e do então presidente Jair Bolsonaro. Outro núcleo apontado pela Polícia Federal é o núcleo responsável por incitar militares a aderirem ao golpe de Estado. Nesse núcleo estão os generais, que teriam uma hierarquia superior aos tenentes-coronéis e teriam feito um grupo armado ali para atacar, de fato, as autoridades e colocar em prática esse golpe de Estado. Esse é um segundo núcleo apontado pela Polícia Federal nesse planejamento de muito tempo e que vem sendo investigado desde o começo do ano passado. O terceiro núcleo é o núcleo jurídico, que a gente até já conhecia, que tem o Felipe Martins, que era o assessor especial da presidência, assessor internacional da presidência do Jair Bolsonaro, e também o ex-ministro Anderson Torres. Nesse núcleo, a APF aponta que esses dois teriam um planejamento por escrito e com conhecimento no direito para redigir as tais minutas do golpe. Minutas que declarariam um estado de sítio no Brasil, minutas que criariam um gabinete, inclusive de intervenção, um gabinete de segurança e crise após o golpe ser instalado no Brasil, o que não aconteceu. Esse seria o núcleo jurídico apontado pela Polícia Federal. Já a gente tem que lembrar, inclusive, que houve apreensões de minutas, inclusive na casa do ministro, na época, Anderson Torres. Era ministro, virou inclusive também secretário de Segurança do DF e foi preso. O núcleo quarto, que é o D, é o núcleo operacional de apoio às ações golpistas. Nesse núcleo estão os kids pretos, militares do Exército, das Forças Especiais, que a gente falou bastante nessa semana, do general, inclusive, Mário Fernandes, que foi ministro interino da Secretaria-Geral da Presidência do governo Bolsonaro, também, que esses kids pretos são formados, a Jussara Soares tem mais informações, inclusive, sobre isso, o que são os kids pretos, militares com forças especiais, altamente treinados para a guerrilha, para enfrentamento. Esse seria esse núcleo de operacional de apoio às ações golpistas, que também a gente tem que lembrar, aqui na Cachola, a gente lembra, quem está acompanhando o caso desde o começo sabe, no 8 de janeiro, a PF já apontou a presença dos kids pretos ali, usando os gradis para fazer escadas em altas técnicas de guerrilha. O outro núcleo o quinto, é o núcleo de inteligência paralela. Esse especificamente na BIM paralela, que teriam as informações sendo repassadas para o governo Bolsonaro, para o gabinete do ódio, e essas informações seriam repassadas, disseminadas por grupos para disseminar fake news, principalmente contra as urnas eleitorais, e incitar o povo contra as urnas eletrônicas e contra o resultado. O clima já está animado aqui atrás do Supremo Tribunal Federal por conta dessa notícia que saiu hoje e já está todo mundo repercutindo essas informações. O último núcleo, para finalizar, é o núcleo operacional para o cumprimento de medidas coercitivas. Seriam pessoas que cumpririam o atentado contra as autoridades, Lula, o Alckmin e também o próprio ministro Alexandre de Moraes, que sequestrariam. Esse seria o núcleo de cumprimento de medidas coercitivas, é o núcleo chamado nesse relatório de 884 páginas da Polícia Federal, que foi finalizado depois de 1 ano e meio e enviado aqui, onde a gente está, no Supremo Tribunal Federal. Vou atualizar também alguns nomes que eu disse anteriormente e sobre o outro lado. O Ramagem, que é ex-diretor da BIM, disse que não vai emitir nota
E o Anderson Torres disse que só vai se posicionar após ter o relatório final analisado, o relatório que não foi tornado público e ainda. E também trago informação sobre esse caso do relatório, se vai ser tornado público ou não. Os integrantes da Polícia Federal dizem que depende de uma autorização do ministro Moraes, o que deve ser feito. Então, nas próximas horas, a gente deve ter por completo essas 884 páginas para ler todos os indiciamentos, 37 indiciamentos, a participação de cada integrante apontado pela Polícia Federal. E a gente vai ter muito trabalho. Débora, 884 páginas, hein? Pois é, Jonas Maia, mas eu sei que você vai ler tudo direitinho, nosso time da CNN também. Deixa eu fazer só mais uma pergunta para você, desculpa o abuso, mas vamos lá, Jonas Maia, sei que você pegou desde cedo, mas é o seguinte, você trouxe a informação da divisão dos núcleos e você que entende muito de investigação, por que é importante essa divisão em núcleos? Então, o núcleo do planejamento, por que isso é importante? Qual é a estratégia dos investigadores quando eles fazem esse tipo de divisão? Lembrando que nós estamos falando do quê? Do inquérito concluído hoje pela Polícia Federal, do inquérito, o chamado inquérito do golpe de Estado. Jonas. Pois é, Débora, e a gente tem que lembrar também que é um indiciamento, porque o que é isso, na verdade, na prática? É quando a PF reúne elementos, uns indícios de que houve um crime. Não significa que foram denunciados, nem, pelo menos, condenados. É um primeiro passo de um processo, esse indiciamento dessas 37 pessoas, quando a PF vê indícios, uma materialidade de um crime cometidos por essas pessoas. Agora, por que esses núcleos tão bem divididos, essa organização já apontada pela Polícia Federal? Porque a PF aponta uma organização criminosa. E para deixar claro ali no papel uma organização criminosa, cada pessoa, a organização criminosa, inclusive, tem que ser 4 pessoas ou mais. E cada pessoa ou mais dentro de uma organização, isso quem diz é o Código Penal, as pessoas têm que ter uma tarefa específica. Tem que ser uma equipe organizada, detalhada, cada um com seu planejamento, cada um com suas informações, cada um com seu ato para fazer aquela organização acontecer, aquele ato gerar daqui para frente. Então, por isso que é tudo bem detalhado, 6 núcleos apontados pela Polícia Federal dentro dessa apontada pela PF, organização criminosa de 37 pessoas. Por isso que tem todos esses núcleos de desinformação, responsável por excitar militares, núcleo jurídico, núcleo operacional de apoio às ações golpistas, núcleo de inteligência paralela e o núcleo operacional para medidas coercitivas, porque a PF aponta uma organização criminosa. E numa organização criminosa, cada um dos indiciados, dos investigados, tem que ter uma parte, um braço, digamos assim. Se tem 10 pessoas, cada um tem uma parte a ser cumprida nessa organização. É como se fosse uma empresa, um exemplo bem chulo, mas é como se fosse uma empresa. Cada um tem uma participação, tem uma tarefa a ser realizada. Então, por isso que a PF aponta cada um dentro de um núcleo, mas tem uma informação também, Débora, que acabei de me lembrar, que o Mauro Cid, que está depondo aqui no Supremo Tribunal Federal, ele faz parte de pelo menos 4 núcleos desse. Então, não é cada um em um e acabou. Há pessoas que fazem parte de mais de um núcleo e é o caso do Mauro Cid, por exemplo.